dos meios de comunicação nas eleições de 2022. Teremos também sustentações orais. Dr. Eduardo Augusto Vieira de Carvalho falará pelo representantes Coligação pelo Bem do Brasil e Jair Messias Bolsonaro. E o Dr. Miguel Felipe Pimentel Novaes falará pelo representado Luiz Inácio Lula da Silva. Dispensam relatórios, doutores advogados, com a palavra o Dr. Eduardo Augusto Vieira de Carvalho. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, ilustres julgadores, digno vice-procurador-geral eleitoral, colegas advogados, valorosos servidores da casa, muito bom dia a todos. Ocupa a tribuna pelos investigantes Jair Messias Bolsonaro e Coligação pelo Bem do Brasil. Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral em virtude de uso indevido dos meios de comunicação, tendo como fundamento o cerne, mas não único, há vários outros, fala do presidente Lula no início do dia das eleições, em primeiro turno, à moda de verdadeiro comício eleitoral. Essa fala foi transmitida ao vivo pela imprensa e repercutida em outros canais ao longo do dia e em diversas redes sociais. Ou seja, o então candidato Lula ocupando um púlpito montado para a imprensa, na manhã do primeiro turno, fez ato de campanha real e efetivo. É simples assim. O pronunciamento transmitido ao vivo pela CNN a partir de 8h53 da manhã também recebeu desproporcional destaque pela Rede Globo durante a central das eleições, às 14h21. E prossegue o ilustre corregedor nas suas palavras. Sobre o ponto, nota-se, quanto à entrevista coletiva concedida na parte da manhã, que efetivamente foi proferido discurso de caráter eleitoral, em horário no qual estava em curso a votação. Essa situação já está assentada. E o relator passa a transcrever longos trechos do discurso de Lula. Solicito licença para uma leitura rápida, inclusive a falta de relatório será mais esclarecedor. Palavras do discurso. Eu não poderia deixar de dizer para vocês que há 4 anos atrás eu não fui votar porque eu tinha sido vítima de uma mentira nesse país e eu estava detido na Polícia Federal. Estou aqui votando com o reconhecimento da minha total liberdade e com a possibilidade de voltar a ser presidente da República para tentar fazer o país voltar à normalidade, para tentar fazer esse país voltar a cuidar do seu povo, para tentar fazer esse país ter emprego, salário, educação, saúde, a ter respeito com cada ser humano, nunca mais permitir que esse país tenha um presidente da República que trate com o desrespeito que foi tratada a pandemia de Covid nesse país. Que nunca mais se tenha um presidente que permita que morra tanta gente por irresponsabilidade do presidente. Nós vamos ter que cuidar desse país e de cada um dos 215 milhões de habitantes como se fosse um filho, como se fosse um irmão, uma mãe, um pai, porque esse país precisa finalmente recuperar o direito de ser feliz. Nós não queremos mais ódio, nós não queremos mais discórdia. E realmente continua o candidato Lula. Sim, excelências, o discurso foi longo. Eu estou votando outra vez no 13. E esse 13 sou eu mesmo. Estou muito feliz. Acho que a gente ganhando as eleições aqui, ganhando as eleições em São Paulo, eu tenho certeza que o Alckmin e eu, junto do povo brasileiro, a gente vai dar conta de fazer esse país voltar a ser feliz. Palavras do discurso. E ao final concluiu o ilustre relator na decisão de recebimento da inicial. A narrativa, em tese, é passível de se amoldar à figura típica do uso indevido de meios de comunicação social, havendo elementos suficientes para autorizar a apuração dos fatos e de sua gravidade. A inicial preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual a recebo. Esses são os fatos devidamente delimitados no despacho de admissibilidade da inicial. Pois bem,
A partir do conteúdo descrito, o forçoso conclui que o discurso ostentou um caráter eleitoral, pode-se dizer, clássico. Enaltecimento da própria história. Variadas promessas de campanha em todas as áreas, como foi lido aqui. E, claro, não poderia faltar, numa campanha tão aguerrida, críticas fortes e variadas ao adversário, então o presidente da República. Ora, a proibição de propaganda eleitoral no dia das eleições, isso é inconteste. E o fato é grave. É um fato capaz, em tese, de constituir até crime. Destacam-se os artigos 39 e 45 da Lei das Eleições. Ocorre que essas várias infrações difundidas em série, elas consubstanciam lastro para essa AIGE, né? Efetivo uso indevido dos meios de comunicação. E esses fatos se revestem, na visão da acusação, de efetiva gravidade, tanto quantitativa como qualitativa. A primeira, claro, revelada pelo alcance das emissoras de TV, em que o candidato Lula, como visto aqui, como fiz questão de destacar, Lula discursou por longos espaços de tempo. A TV, como se sabe, é concessão pública e tem um alcance bastante diferente das redes sociais. Ela atinge indistintamente eleitores, apoiadores, não apoiadores e indecisos. E a Rede Globo comemorou os índices recordes de audiência em sua cobertura exatamente no dia das eleições, onde perpetradas essas condutas tão graves. Trata-se, de fato, com todo respeito, de invulgar gravidade. Não se tem memória ou registro de que qualquer outro candidato em pleito à presidência da República tenha contado com um palanque para discursar no dia da eleição, logo que aberta a votação. Os eleitores a caminho, ouvindo rádio, vendo a televisão, a caminho da votação, ouvindo o presidente Lula discursar com conteúdo que o próprio corregedor reconheceu, de caráter evidentemente eleitoral. Foi lido daqui, são promessas de campanha, críticas ao candidato, enaltecimento da sua própria história. Foram feitas promessas de campanha, críticas agressivas, que durou quase 3 minutos. Esse tempo, Vossa Excelência, é equivalente a um bloco inteiro da propaganda eleitoral gratuita do investigante. Bloco inteiro no dia das eleições. Nesse quadro, evidenciada ilegalidade, se pode dizer chapada às normas eleitorais, de gravidade fortíssima, porque a conduta foi perpetrada no dia das eleições, enquanto ocorria a votação no seu início e reproduzida ao longo do dia. Ao candidato Lula foi deferido um dia a mais de campanha, não só um dia a mais, no melhor dia, no dia das eleições, que a lei proíbe, exatamente pelo alcance que isso pode gerar. Nesse quadro, pugna-se pela procedência da ação de investigação judicial eleitoral em sua integral extensão. Agradeço enormemente a atenção. Doutor Eduardo Augusto Vieira de Carvalho, passo a palavra ao doutor Miguel Felipe Pimentel Novaes. Bom, inicialmente gostaria de renovar todos os cumprimentos feitos há pouco. Iniciar dizendo, excelência, queríamos nós, advogados de campanha, com certeza os candidatos, ter o poder sobre a imprensa que diz os investigantes que temos, de podermos pautar o tempo de cobertura e todo o restante. Mas aqui também temos profissionais de imprensa no plenário que não me deixam mentir. Mas, de toda forma, excelências, como dito, trata-se de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por Jair Messias Bolsonaro e a Coligação pelo Bem do Brasil contra Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Excelências, também trouxe aqui alguns trechos das falas do presidente Lula, mas como já foi lido, eu vou poupar o plenário disso. De toda forma, permito divergir do colega que me antecedeu em dizer que nada havia de campanha eleitoral. A leitura, como foi visto, tratou-se simplesmente de narrar. Lula narrou a felicidade em poder exercer o seu direito de voto e externou a sua esperança e a sua expectativa por dias melhores, tal como, invariavelmente, todos os candidatos assim o fazem no dia da eleição. Inclusive, excelência, de fato, a defesa trará aqui na tribuna: o investigante praticou conduta semelhante. Foi entrevistado no dia 2 de outubro ao menos 3 vezes.
E diferentemente da campanha de Lula e do investigado, que deu a entrevista e calou-se durante todo o dia 2, a campanha de Bolsonaro pegou a entrevista e colocou em suas redes sociais. Em números trazidos aos autos, só nesse vídeo acumulava-se 2,6 milhões de visualizações. Excelência, foi dito aqui que o investigante Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, teria a fala muito diferente. Bom, eu vou ler um trecho aqui para que possamos nós termos essa impressão. Perguntado quais seriam as expectativas. Olha, as melhores possíveis. Trabalhamos aí o mandato todo para um Brasil melhor. Pegamos uma situação muito mais complicada do que se esperava. O Brasil está ainda muito bem. Ao longo desses 45 dias de campanha, voltamos a andar por todo o Brasil. A aceitação sobre a gente é excepcional. Tem uma diferença enorme entre eu e o outro lado. É a luta do bem contra o mal. E todos os sintomas, todos os indícios de que nós temos, todos são favoráveis a nós. A expectativa é de vitória por tudo que nós fizemos da nação. Nesses 45 dias, fui praticamente em todos os estados do Brasil. Ontem em Joinville, algo nunca visto no Brasil. Tanta gente na rua nos apoiando, infelizmente não visto na imprensa, mas tudo bem, faz parte da regra do jogo. O que vale é o chamado, aqui pelo investigante, Datapovo. O advogado da chapa do Lula está desmoralizando o advogadinho do Bolsonaro. Sensacional. Assim, excelência, tal como ao encerramento da votação e a divulgação do primeiro turno. É certo também nessas oportunidades em que a imprensa se mobiliza e busca informações. Os derrotados, quem apoiarão? Os vencedores, o que tem a dizer? Quais foram as suas impressões sobre os seus resultados aferidos nas urnas? E, inclusive, após o encerramento do segundo turno, Jair Messias Bolsonaro também fez uso da palavra com cobertura da imprensa por cerca de 50 minutos ali no que era chamado cercadinho na frente do Palácio da Alvorada. Disse o investigante nessa oportunidade: eu entendo que tem muito voto que foi pela condição do povo brasileiro que sentiu o aumento dos produtos, em especial da cesta básica. Entendo que há uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que podem vir para pior. A gente tentou durante a campanha mostrar o outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analisamos. Nós vencemos a mentira do dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos. Nós vencemos a mentira. Temos um segundo turno pela frente. E aí continua, excelência, fazendo também menção que iria continuar a sua trajetória em busca da vitória no segundo turno. De tal forma também, excelência, nessa oportunidade, disse o investigante, já com um discurso de conteúdo claramente ideológico e claramente político eleitoral. Abro aspas novamente para Bolsonaro. O mundo está todo indo para a esquerda. O povo está perdendo a liberdade. A opção de trocar, eu sei o que, mas o outro cara ali não tem virtude nenhuma. Não sabe o que está em jogo aqui. Quem é pai, quem é mãe, a gente não quer o futuro que está tendo a garotada da Venezuela. Vocês, essa garotada aí, muitas crianças têm cachorrinho em casa, têm gatinho. Na Venezuela, não mais. Comeram tudo. Você perder uma eleição numa democracia, tudo bem. Agora, perder a democracia numa eleição é completamente diferente. E segue. O que vocês têm que me ajudar é aquela história, né? O ditado, uma andorinha não faz verão. Eu me considero essa andorinha. E conclui. Quando criamos o auxílio emergencial, nós gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Então fizemos o possível para afundar, para o Brasil não afundar, desculpa, para o pessoal não sofrer mais. Eu dei exemplo durante a pandemia. Não estou chorando aqui para vocês, não. Eu sou incansável. Bom, excelência, o que se faz necessário trazer, a título de comparação, as falas do investigado e do investigante? Por duas simples razões. A primeira e a principal, a fala do investigante, assim como a do investigado, não possui qualquer irregularidade ou gravidade. É próprio do sistema democrático eleitoral. E a segunda, excelência, é para demonstrar que não houve absolutamente qualquer quebra de isonomia. Por fim, excelências, só para esgotar os fatos trazidos inicial, quanto à publicação na rede social impugnada pelos investigantes no Instagram, denota-se que, em que pese tenha sido afirmado que teria ocorrido no dia 2 de outubro, na verdade, depois demonstrou-se que foi no dia posterior, no dia 3.
E a legenda também era bastante singela. Dizia o seguinte: a partir de amanhã já estaremos em campanha. Não descansem. Vamos conversar com nossos adversários, com nossos amigos. Nós somos a melhor solução para resolver a vida do povo brasileiro. Ou seja, Stanislas, novamente, diferentemente do que buscou o primeiro em Jordial, não houve qualquer tratamento desigual pela imprensa. Não houve quebra da paridade de armas, tampouco privilégio de tratamento a quaisquer dos candidatos. De toda forma, para que possamos seguir com a análise desta ação, é necessário se ter em mente também aqui respeitar o trabalho da imprensa e seus profissionais, que a imprensa, como meio de difusão da notícia entre a fonte e a população, buscam elementos que interessam a opinião pública. Aqui é preciso a gente afirmar que a campanha eleitoral é limitada no tempo. O que é permitido se fazer ou não pelos candidatos possui expressa previsão normativa. A liberdade de imprensa, não. A campanha pode parar, mas os fatos da vida e o direito democrático à informação, em sua dupla dimensão, a de informar e ser informado, jamais. A primazia da liberdade já foi ampla e longamente, minuciosamente detalhada e protegida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da DPF 130. De tal modo que o entendimento que possa, de qualquer forma, limitar a atuação dos meios de comunicação estaria eivada de grave e insuperável inconstitucionalidade. Evidente, excelências, que não é qualquer aparição na televisão ou no rádio que representa uma propaganda eleitoral. De novo, aqui trazendo as lições do Zé Jairo Gomes, por propaganda eleitoral compreende-se elaborada por partidos políticos e candidatos com a finalidade de se comunicar com a comunidade e captar votos do eleitorado para investidura em cargo público eletivo. Constitui propaganda eleitoral aquela preparada para influir na formação da consciência política e na vontade do eleitor, em que a mensagem é orientada à atração e conquista dos votos. É evidente, portanto, que as falas impugnadas aqui pelos investigantes do presidente Lula não se enquadram no conceito jurídico de propaganda eleitoral. E assim, retornando o que foi dito de início, é certo que não cabe à justiça eleitoral, tampouco aos candidatos, controlar a imprensa e a cobertura por ela despendida. Sendo assim, excelências, apenas a título de conclusão, é certo que não houve gravidade na conduta impugnada, tampouco impacto no pleito. E a ausência de impacto no pleito, inclusive, ela é confessada pela fala do investigante, que foi lida há pouco, em que reconhece que entre as pesquisas de intenção de voto reveladas às vésperas das eleições e o resultado das urnas, houve um crescimento de Jair Bolsonaro e a estabilização de Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, tem como se falar que essa entrevista concedida e difundida de forma ou espontânea ou a cargo dos veículos de imprensa teria, de qualquer forma, influenciado na livre e desembaraçada escolha do eleitor. Assim, por essas razões, portanto, concluo pelo pedido de improcedência da presente ação de investigação judicial eleitoral. Muito obrigado. Agradeço. Show! Sensacional! Show, show e show!